E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Esculpindo Vidas Podcast. Eu sou o Kaique Moura. Eu sou o Ulisses Moreira. Cara, e hoje o tema vai ajudar muito você, imigrante que mora aqui nos Estados Unidos. A gente vai falar sobre a construção do crédito para você poder realizar o seu sonho de comprar sua casa, aquela casa própria, aquele sonho americano que todo imigrante tem, né? O Ulisses trabalha há anos com isso, ajudando imigrantes, ajudando brasileiros a conquistar esse sonho, a serem aprovados. Seja o cara que tem um social ou não, o cara que só tem um Tax ID, é possível para todo mundo, mas existe todo um processo, né, Ulisses? Uma educação, uma lógica para você construir essa autoridade, para você chegar no banco e conseguir essa aprovação. E as pessoas não sabem disso. Tem muitos detalhes, né, que as pessoas não sabem. Então chega pessoas aqui, muitas vezes, né, achando que já vai comprar e tal, a pessoa não construiu o crédito da forma certa, acaba tendo que esperar um pouquinho mais. Outros chegam aqui, não sei se eu consigo, e quando vai ver, tem um potencial gigantesco. Então, hoje a gente decidiu trazer esse assunto para educar, para ensinar, para ajudar vocês aí a realizar esse sonho e entender como funciona essa construção do crédito aqui nos Estados Unidos para o imigrante. Isso. E a gente não vai falar basicamente da construção do crédito. A gente vai falar o que você precisa fazer para você comprar a sua casa, sua primeira casa. A gente vai abranger vários, né, assuntos aí, mas todos direcionando você a se preparar para esse momento, né? E a gente faz muito first time home buyers, seminars, né, que é a gente vai em igrejas, escritórios e tal, e a gente leva, né, um seminário que é ensinando ali ou explicando para as pessoas ali passo a passo o que elas devem fazer, como elas devem fazer, né, como está o mercado hoje. Então, a gente dá um panorama geral, né? E explicando até um pouco sobre os loans que tem hoje, os programas. Então, é bem abrangente, né? E eu queria compartilhar com vocês um PowerPoint que a gente criou para esse seminário, para esse curso que a gente dá. Vocês estão vendo aí, né? A gente trabalha para a American Financial Network, é o banco onde a gente trabalha. A nossa companhia aqui é The Mortgage Guy USA, e está aí o nosso endereço, telefone, e-mail, né, para você entrar em contato. E eu queria partir agora já para o primeiro slide, né, que a pergunta é por que eu preciso, né, de uma carta de pré-aprovação? E antes um pouquinho de entrar nessa carta de pré-aprovação, eu gostaria de falar sobre 3 assuntos, né, ou 3 pontos muito importantes para qualquer pessoa que vai comprar uma casa. Primeira coisa, né, que são 3 coisas básicas que qualquer pessoa que vai comprar uma casa precisa. Bom crédito, né, porque quanto melhor o seu crédito, né, menos juro você vai pagar. A segunda coisa é o dinheiro, os assets, ou o dinheiro da entrada, o dinheiro que você vai pagar closing costs. E o terceiro é sobre o seu income, quanto que você faz. Você faz o suficiente para mostrar, né, que você tem condições de pagar aquela prestação. E depois de 2008, uma das coisas que o governo americano criou é que o cliente tem que mostrar que ele tem a ability to pay back, condições de pagar de volta aquele loan que ele está conseguindo, né? Então, a gente queria falar um pouquinho sobre crédito. A gente já fez um vídeo uns dias atrás, né? E a importância do crédito. O crédito é muito importante, é uma das coisas mais importantes nos Estados Unidos, independente se você vai comprar uma casa, mas para qualquer coisa que você vai fazer nos Estados Unidos, você precisa de crédito, de um bom crédito. Então, o crédito é muito importante, e geralmente, uma das coisas que eu falo para as pessoas, né? A gente tem que, qualquer lugar que você for, comprar alguma coisa, aplicar para alguma coisa, né? Você sempre falar para a pessoa onde você está tentando esse crédito, né? Ou onde você está abrindo essa conta, que ela reporte aquilo, né? Que aquilo seja reportado no seu social ou no seu Tax ID. Então, é importante você colocar lá, né? Pedir para a pessoa, a loja de carro, a loja de móveis, o banco, né? Para eles usarem o seu social, o Tax ID, para que seja reportado em cima daquele número ali. Porque muitas vezes o que acontece a pessoa tem até o número, dá para a pessoa lá, não, isso aqui é o meu social, isso aqui é o meu Tax ID, mas às vezes essas instituições financeiras não colocam o seu número lá. Então, eles começam a reportar só em cima do seu nome, do seu endereço, da sua data de nascimento, que isso às vezes acontece também. Então é importante a gente esclarecer para a pessoa deixar sempre claro, para botar o número, para usar aquele número.
né? Porque são 3 companhias de crédito nos Estados Unidos, que eles chamam de 3 bureaus, né? Que é o Equifax, Experian e TransUnion. E o banco, qualquer lugar que você for, eles sempre vão usar as 3, ou uma das 3, ou 2 das 3, mas eles vão usar aquelas instituições ali para poder verificar o seu crédito. Muita gente fala, eu tenho um FICO Score aqui no Bank of America, no aplicativo, ou no Capital One. Aquilo ali é bom, ajuda, dá para você ter uma ideia, né, do que, como está seu crédito. Mas aquele número ali, aquele score que você vê ali, não é o real, aquilo ali é uma aproximação, porque eles não têm condições de ter acesso a todas as informações que esses bureaus têm, né? Então, primeira coisa, crédito. Você sempre make sure que vai ser reportado em cima do seu número. Segunda coisa, muita gente às vezes não tem crédito, né? Como que eu faço para construir um crédito? Bom, se você não tem crédito nenhum, o primeiro passo seria você ir no banco e conseguir um cartão de... Aquele pré-pago, né? Pré-pago, de segurança. Né? Ou seja, você vai chegar lá, eu quero um cartão de crédito aí de segurança, o pré-pago, eu tenho $1.000 aqui. Você vai dar $1.000 para o banco, ele vai te dar um cartão de crédito de $1.000, você vai usar aquele dinheiro ali e pagar todo mês, e isso vai começar a movimentar o seu crédito, vai ser reportado aquilo para esses 3 bureaus, então vai começar a construir um crédito para você. E aí o que acontece? Quando você começar a fazer isso, outras companhias de crédito vão começar a mandar cartas para você, te convidando a aplicar com eles. Eu sempre aconselho para a pessoa aplicar para mais uns 2, para ela ter uns 3 cartões de crédito no máximo. Mais do que isso não precisa e é perigoso, né? Porque uma coisa que a gente tem que entender, o cartão de crédito é bom, mas a gente tem que saber usar, porque senão ele pode, em vez de ser uma boa ferramenta, ele ser uma má ferramenta e nos prejudicar. Enrolar a pessoa, né? Exato. Então você aplica, aí vai receber essas cartas aí para você te convidando a aplicar em outros cartões. Você vai e aplica mais uns 2, e aí você vai começar a construir esse crédito aí. E uma coisa que a gente sempre fala também, é muito importante, sempre procure usar 30% do valor daquele cartão, do limite que você tem. Por quê? Porque quando muitas pessoas chegam aqui e falam, eu tenho um cartão de crédito de 5 mil, aí você puxa o crédito dela, ela está usando 4.950. Mas por que você está usando? Não, eu uso, mas eu pago tudo no final do mês. Não, tudo bem que você paga tudo. Mas só que às vezes as pessoas são mal instruídas. Por quê? Porque quando você tem um cartão de $5.000, você está usando 4.950, a mensagem que você está passando para o banco é o quê? Você está apertado. Estou passando apertado esse mês e eu tive que lançar a mão do cartão. Mesmo que você vá e pague ele todo, né, no vencimento, a mensagem continua sendo a mesma. Estava sufocado. Então, é sempre bom a gente procurar usar 30% desse valor, né? 5 mil, 3 vezes 5, 15, usar até 1.500. Chegou lá, tem a data, você paga em full. Isso aí vai fazer o seu credit score subir rápido. Qual a mensagem que você está passando? Não, eu tenho um cartão de crédito e eu uso ele esporadicamente quando eu estou sem um cash no bolso, eu quero comprar alguma coisa. Então, essa é uma mensagem boa que você passa. E todo mundo quer emprestar dinheiro para quem usa pouco e sempre paga tudo e em dia, né? Então, isso sobe seu crédito muito, muito rápido. Outro fator que é muito importante, antes de qualquer coisa, o dinheiro que você vai usar para os assets, ou para dar entrada na casa, para pagar seus closing costs. Esse dinheiro, ele tem que estar no banco. Sabe? Muitas pessoas, às vezes, vêm aqui tentando comprar casa com a gente, tá com $50 mil, $80 mil, $100 mil em casa. Aí, quer dizer, o banco, quando você aplica para fazer um empréstimo, ele pede os últimos 2 meses de extrato daquela conta. Quando ele pede esses últimos 2 meses, ele quer ver o quê? Se aquele dinheiro estava ali, todo, esses 2 últimos meses. Se não estava, como ele foi depositado. Se teve depósitos grandes, ele vai pedir que a gente mostre de onde veio. Principalmente se foi cash. Por quê? O que acontece? Os Estados Unidos, o governo americano, é muito preocupado com lavagem de dinheiro por tráfico, para terrorismo. Então, qualquer depósito cash alto, eles precisam saber de onde veio. E como é um depósito cash, não tem como você explicar de onde veio. Então, eu sempre falo para as pessoas, se você tem
50 mil, 80 mil dólares, vai levar um tempo para você conseguir depositar todo esse dinheiro. Por quê? Porque quando você vai no banco hoje, se você deposita 10 mil dólares em cash, o banco ele é obrigado a reportar isso para o IRS e preencher um formulário chama SARS, onde ele vai reportar que você está depositando e você tem que explicar de onde veio aquilo. Então, o que acontece? Não tem como você depositar 30 mil dólares no mês e ter que fazer 3 formulários desse e criar toda essa, esse movimento suspeito em relação ao IRS, né? Então, aí, o que acontece? Você vai ter que depositar 2 mil, 3 mil, 4 mil aí por semana e tal, picado, para você não chegar nesse limite aí. É verdade que a pessoa pode ter a conta até congelada em caso da pessoa chegar lá e depositar 100 mil dólares do nada, o banco vai lá e trava o dinheiro da pessoa. Ouvi umas histórias. Trava porque ele vai investigar para ver de onde veio aquele dinheiro. Justamente por isso. Terrorismo e droga. Então, o governo está sempre em cima disso. Então, o que eu falo para as pessoas? Procura depositar o dinheiro no banco. Muitas pessoas falam, mas se eu depositar o dinheiro na conta do banco, eu vou ter que pagar imposto. Não, isso não tem nada a ver com isso. Eu conheço pessoas que movimentam $1 milhão na conta, entendeu? E quando vai declarar um imposto, ela tem as despesas, os gastos da empresa dela, e ela declara que fez aí 40, 50 mil dólares livre naquele ano. Entendeu? Então, quer dizer, isso faz parte. Por exemplo, em 2017, o ex-presidente Donald Trump, ele declarou que ele fez... Agora, não sei se foi 2017, se eu não me engano, acho que ele declarou que fez 50 mil dólares, alguma coisa assim, de lucro no ano. Agora eu não me lembro o valor, mas eu sei que foi um valor bem irrisório, né? Então, quer dizer, se um cara daquele que movimenta milhões e milhões consegue mostrar para o governo e não criar problema com isso, por que a gente não pode? E as pessoas têm que entender que são duas coisas diferentes. O imposto, você vai declarar o que você fez. Você trabalha por uma companhia, fichado, né? Tá lá no quadro de funcionários da empresa. O seu imposto vai ser descontado na fonte. Se você trabalha para você mesmo, você tem a sua companhia, né? Você movimentou na sua conta $1 milhão ali, ou 800 mil dólares, ou 400 mil dólares. Você vai ter as suas despesas, né? Despesa com aluguel, tá? Onde você tem despesa com a prestação do seu carro, que trabalha para você, despesa com os funcionários, subcontratos, o material que você comprou. Então, quando você começa a agregar tudo isso, né, você consegue reduzir isso e realmente declarar, né, bem menos do que aquilo que passou na sua conta. Então, as pessoas têm que entender que são duas coisas diferentes. E os Estados Unidos, o IRS, ele não está monitorando a sua conta, por exemplo, 24 horas por dia, se você depositou 5 mil dólares, 10 mil dólares, de onde veio esse dinheiro? Ele não está preocupado com isso, entendeu? Ele está preocupado com grandes depósitos, né, em cash, que não sabe se da onde veio, né, e com aquilo que foi declarado, passou pela sua conta e que de repente não foi mostrado no seu imposto como que você declarou aquilo, entendeu? Então as pessoas têm que entender o quê? Que a gente precisa depositar o dinheiro na conta. E sabe, uma coisa que a gente tem que educar a comunidade, sabe, é muito mais seguro se o dinheiro está na conta, né? Eu conheço pessoas e histórias aqui, a gente sempre escuta isso, pessoas que foram roubadas em casa, 50 mil dólares, 30 mil dólares, tinha dinheiro guardado em casa e comenta com um ou com outro, aí uma pessoa com mais intenções, ela vai lá, entra, arromba a sua casa, revira tudo, sabe onde está o dinheiro e leva o dinheiro em volta. Eu já ouvi pessoas que, por exemplo, fazem parte de bolão, aí o cara vai lá e recebe 8 mil, 15 mil dólares no bolão. Todo mundo no bolão sabe que você recebeu aquele dinheiro. Então, quer dizer, pega esse dinheiro e deposita na conta, porque existe um risco de repente, comentário ali entre o pessoal e tal, até o pessoal do bolão comentando com outras pessoas, alguém pode ir na sua casa com a intenção de fazer isso. Então, o lugar mais seguro para o seu dinheiro estar é na conta do banco. E não tem problema, não vai dar dor de cabeça para você. Vai dar muito menos se você quiser comprar uma casa, né? Porque justamente por isso. Porque o banco pede 2 meses de extrato bancário dos 2 últimos meses passados e ele vai querer saber de todos os depósitos, os grandes depósitos que você fez ali. E por último, o income, né? A mesma coisa.
Se você trabalha para uma empresa, está, né, no quadro de funcionários dessa empresa, e os impostos são descontados na fonte, é uma maravilha. Você está tudo tranquilo, tudo em paz, é só pegar o imposto, o W2, os pay stubs, você consegue comprovar seu income. Se a gente é self-employed, se a gente tem a nossa própria empresa ou trabalha, né, com 1099, o que acontece? São duas formas para a gente comprovar o nosso income. Uma é pelo imposto, né, geralmente muitas pessoas declaram pouco, né, por causa de seguro de saúde e para pagar menos imposto e outros fatores mais. Então, o imposto, se você declara pouco, a gente já não pode usar essa possibilidade. A outra possibilidade seria os extratos bancários, que aí o que o banco faz? Ele pega os últimos 12 meses, soma os 12 meses, tira as despesas que você teve com a empresa, né? Se você, por exemplo, trabalha em construção, comprou plywood, 2x4, ferramenta, ele vai descontar aquele dinheiro ali que você usou na conta. Agora, se você comprou comida, se você botou gasolina para você, se você pagou seu aluguel, se você comprou comida para sua casa, se você comprou roupa, nada disso é retirado. Entendeu? Porque esse é o dinheiro que você está usando para o seu próprio sustento. Ele só vai retirar ali os valores usados para a empresa. Então, o que ele pega? Soma os 12 meses, tira essas despesas, divide por 12 e vê a média mensal que você depositou. Essa média mensal é o income que você vai usar. Entendeu? Agora, um grande erro que muitas pessoas fazem, pessoal que trabalha limpando casa, que trabalha movimentando muito dinheiro cash. O que eles fazem? Recebe o dinheiro, eles pegam o dinheiro, guardam. Às vezes tem pessoas que vêm aqui que movimenta no mês aí 8, 10 mil dólares, mas na conta passa 3.500 porque movimenta muito dinheiro cash e aí ela não deposita. Tem pessoas que até recebem cheque no nome dela, ele vai lá, cash out o cheque nessas lojas que fazem cash check, né? Tira o dinheiro ali e usa o cash, mas não deposita na conta. Então, o que acontece? Quando o banco vai olhar os 12 meses, tem também movimento e às vezes a pessoa não consegue. Então, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, você limpou uma casa, recebeu ali 100 dólares, você sabe que você vai passar no mercado, vai fazer uma compra no mercado de 80, deposita o dinheiro na conta, usa o cartão, que é para o dinheiro passar pela conta para aumentar os seus depósitos. Aí assim a gente consegue. E lembra que o que você deposita não é o que você tem que declarar. Você tem despesas, você tem gastos que você pode incluir no seu imposto de renda e você pode realmente declarar bem menos do que aquilo que passa na sua conta. Mas as pessoas têm que entender isso. São duas maneiras para você comprovar o seu income: imposto de renda e extrato bancário. Se você não consegue mostrar para o governo, para o banco, que você movimenta dinheiro nessas duas contas, você não consegue comprar uma casa hoje nos Estados Unidos. Então, são fatores importantes, né? O crédito, a pessoa tem que estar com crédito bom, a gente explicou como faz para você construir esse crédito. A outra é o dinheiro da entrada, dos assets, né, para closing costs, o dinheiro tem que estar na conta, a gente já explicou como faz. O income, essas duas maneiras. Então, se você está com essas três partes aí bem arroladas, aí, bem resolvidas, você está preparado para comprar uma casa. Entendeu? E agora, passando aqui para o primeiro slide nosso, está falando ali, ó, né? Por que eu preciso de uma carta de pré-aprovação? É aquilo que o Kaique estava falando no começo, né? Primeiro é para a gente ajustar a nossa realidade, né? Porque eu já tive pessoas aqui que chegou achando que não tinha condições de comprar nada. Não, eu vou ter condições de comprar um apartamento de 1 quarto e tal. E a hora que a gente foi olhar a movimentação do cara no extrato bancário e tal, né, a gente vai ver que o cara tinha condições de comprar uma casa de 800 mil dólares, piscina e tal, e grande. E tem gente que chega aqui achando que vai comprar uma casa com 8 quartos, 3 garagens, piscina, sauna, e às vezes a pessoa não tem condição para comprar aquilo. Entendeu? Justamente por isso, que às vezes movimenta muito dinheiro, mas não comprova no income tax ou nos extratos bancários. Então não adianta você ter todo o dinheiro do mundo se você não comprovar. Entendeu? Se você quiser continuar esse caminho, você vai ter que, infelizmente, juntar o dinheiro todo para você comprar essa casa, porque o banco não vai emprestar realmente o dinheiro. Então, primeiro ponto, por que a gente precisa da carta de pré-aprovação? Para a gente ajustar a nossa realidade, aquilo que a gente realmente é capaz.
A segunda, né, para a gente descobrir quanto de dinheiro eu preciso, né? Ou seja, quanto que eu vou precisar para dar de entrada? Quanto que vai custar o closing cost, né? Que às vezes a gente vê aí, é 10% de entrada, né? Ou 5% de entrada. Mas aí, se você tem social, seu closing cost vai ficar entre 3% a 4% do valor da casa. Se você tem Tax ID, vai ficar entre 4% a 6%, dependendo dos taxes. Então, quer dizer, para a pessoa saber realmente quanto que ela precisa. A outra coisa que a gente precisa entender é quanto que vai ser o meu mortgage, né? Para a pessoa saber a realidade dela. Às vezes a pessoa, não, vou comprar uma casa de 500 mil ou 600 mil, porque eu quero, porque eu acho que é o valor adequado para o tamanho que eu preciso. Mas quando a pessoa vê que uma casa de 500, 600 mil, o mortgage dela vai ficar 4.500, 5 mil dólares por mês, talvez ela vai falar assim, não, peraí, isso aí já é um valor meio alto para mim, eu vou ter que pegar uma casa com um valor menor para me conseguir ter um monthly payment que eu suporte, né, que eu consiga pagar. Então, a carta de pré-aprovação é importante para isso, né? E também a carta de pré-aprovação, ela é válida por 3 meses, né? Então, é muito bom a gente entender isso. E uma coisa que eu queria falar também, que no próximo slide, né, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. São os cuidados que a gente tem que ter quando a gente está pré-aprovado. Você veio aqui, está tudo certinho, o seu crédito, o seu income, você tem o dinheiro, a gente pré-aprovou. Aí a gente dá a carta de pré-aprovação. Esses aqui são 9 coisas que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, não mudar de trabalho. Você ficou pré-aprovado, você está trabalhando numa empresa fechado, faz parte do quadro funcionário. Não sai dali hoje, agora, antes de comprar a sua casa, para, por exemplo, montar a sua empresa. Né? Ou também, se você é como self-employed, está ali e você vai fechar uma companhia e abrir outra. Não faça isso. Não mude nada sobre seu histórico de trabalho nesse processo até você comprar a sua casa. Segunda coisa, não compre nenhum carro ou nada que venha a aparecer no seu credit report, porque isso vai dar problema. Entendeu? O seu crédito vai cair, vai ser mais uma despesa e isso pode embananar todo o seu processo, você já não poder se qualificar. Porque se você faz uma prestação de um carro ou de alguma coisa que você compra e custa $300, aqueles $300 ali não é só a compra que o seu crédito vai cair. Aqueles $300 ali são menos $300 que você vai poder usar no pagamento do seu mortgage. Então, se você está muito perto do limite do DTI, que é a despesa contra as entradas, você talvez não consiga se qualificar mais. Terceira coisa, muito importante, não deixe ninguém puxar seu crédito. Ninguém. Ah, não, eu vou fazer um seguro de vida, eu preciso checar o seu crédito. Não, eu estou pré-aprovado agora, eu não posso deixar ninguém puxar meu crédito. Se você puder, até congela o seu crédito, não deixe ninguém puxar, porque isso vai atrapalhar. Outra coisa, 4º ponto, não use seus cartões de crédito. A pessoa começa, não, vou comprar coisas para minha casa, né? Ou vou comprar roupa nova, porque eu vou morar num bairro melhor e tal. Aí começa a usar cartão de crédito e subir o limite dele ali. Não faça isso, isso vai te atrapalhar. Não gaste o dinheiro que você tem guardado para sua entrada, para o seu closing cost que você vai precisar. Não faça nenhum depósito alto. Você está pré-aprovado, está tudo certinho. Não pegue e chegue lá no banco de uma hora para outra e deposite lá $5 mil, $7 mil, sem falar com a gente antes. Porque isso pode também trazer problemas para o seu financiamento. Qualquer depósito que você for fazer na sua conta, procure antes a pessoa que está te ajudando na sua compra, na sua pré-aprovação, para você saber se pode ser feito ou não. Outra coisa, 7º ponto, não pague nenhum bill seu atrasado. Não atrase, porque se você atrasar, o seu crédito vai cair, isso vai te atrapalhar. 8º ponto, não compre os móveis da sua casa, não fale para o dono da casa onde você está morando que você vai comprar uma casa, que você vai mudar, até você conversar com a gente antes. Para falar com o dono da casa, você conversa com a gente antes. Para comprar os móveis, só depois do closing. Só depois você fechar. Eu já tive um cliente aqui que ela estava pré-aprovado, poucos dias para o closing,
Ela foi na loja de móveis, comprou os móveis todinhos da casa dela, financiado para mobiliar a casa. Apareceu, porque quando você começa, e você começa a pré-aprovação, você submeteu para o banco começa a processar o seu loan, ele coloca um monitoramento no seu crédito score, no seu social. Então, qualquer movimentação no seu social, no seu crédito, vai ser reportado para o banco. E aí, quando for reportado para o banco falou, não tem condição. Com essa prestação, ela não passa, a gente não vai aprovar. Ela teve que arrumar dinheiro, ir lá, pagar os móveis todinhos, cash, e pedir para a loja retirar aquilo do crédito dela, senão ela não conseguiria comprar a casa. Ela ia ficar com os móveis e ficar sem a casa. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. E outra coisa, não troque de banco. Está lá com o banco, a gente usou o banco. Nesse processo, não pega e fala, não, eu estou com a conta no meu Chase, tem 5 anos, eu vou trocar para o Bank of America agora. Não troca agora. Espera acabar o processo, depois você faz isso. Joia? Próximo passo aí, a gente vai falar sobre o DTI. DTI é despesa contra a despesa contra as entradas, né? Então, é ver quanto que você ganha e quanto que você tem de despesa. Para um conventional loan, você pode usar até 47% do que você ganha para pagar o mortgage, né, que seria o principal e o juro, os taxes e o seguro da casa, e mais o que aparece no seu credit report. Se um carro financiado, se tiver móveis, o que você tiver ali, juntando tudo que você tem no seu crédito report, mais com mortgage, incluindo tax e seguro, para o conventional loan não pode passar de 47%. Para um FHA, pode chegar até 56%. E para o Tax ID, pode chegar até 55%. Então, é sempre a despesa, né, as entradas contra as despesas. Né? Então, esses aí são os limites. Então, a gente precisa de entender que, por exemplo, se você faz, vamos dizer, conventional loan, 47%, para simplificar, né, vamos arredondar para 50%. Vamos dizer que você faça $6.000 por mês, né? O seu income, ou pelos taxes, ou calculando pelo extrato de $6.000 por mês. Se eu posso usar só 50% do conventional loan, quer dizer, eu posso usar 50% daquele valor ali, que eu declaro que foi reconhecido como o meu income, $3.000, para pagar o mortgage, os taxes, o seguro da casa e mais o que aparece no meu crédito. Então, fica fácil para a gente entender o nosso poder de compra de acordo com quando a gente sabe o quanto que a gente faz de dinheiro. Né? Então, é bem tranquilo. O próximo slide aí, eu vou falar um pouco sobre os benefícios de se comprar uma casa hoje, de ser dono de uma casa hoje. Tem alguma pergunta até agora sobre esse processo e tal? Não, tranquilo, é isso mesmo. Vai. E, então, eu queria só assim, a gente sempre traz um market update, né, como que está o mercado hoje. Como vocês sabem, no próximo slide a gente está mostrando o Fed, né, o governo federal americano, ele continua subindo os juros. Continua subindo os juros. E a intenção dele subir os juros é porque ele está tentando diminuir fazer com que a inflação diminua a velocidade que ela está. Abaixar os juros do mercado, né, e desestimular a compra. Então, ele sobe o juro ou sobe a pressão no mercado para desestimular a compra. A gente para de comprar, aí o consumo diminui, a inflação diminui. Então, o mercado, o governo está fazendo isso, né? E a gente acredita, né, o mercado imobiliário, financeiro, acredita que depois que a inflação estiver controlada, talvez final de 2024, por aí eles estão acreditando, por tudo que a gente escuta, né, que a inflação, que o juro para você comprar uma casa vai ficar entre 4% a 5%. Hoje ela está acima de 6,5% e tal, então a intenção é essa, manter entre 4 e 5, e é o que a expectativa para final de 2024. E muita gente sempre fala assim, não, a gente acha que o preço das casas vão abaixar, né?
que as casas vão diminuir, que o juro está muito alto, ninguém vai comprar. Meus amigos, não é isso que a gente tem visto. Entendeu? O mercado continua absurdamente aquecido. Entendeu? A gente está aqui, as pessoas não param de comprar, continua aquela loucura de 3, 4 ofertas numa casa, as pessoas dando 30, 40, 50 mil dólares a mais, né? Então, isso não tem acontecido, né? E a gente entende que o quê? Não tem acontecido por causa do aluguel, não é verdade? Porque o aluguel está alto demais, principalmente aqui na nossa região. Eu acredito que, de repente, em outras regiões, o preço da casa possa ter baixado um pouco, ter diminuído um pouco o volume de vendas no mercado, mas aqui na nossa região, por causa da proximidade com Nova York, né, com o efeito, né, do Covid, o que a gente percebeu aqui? Muita gente em Nova York saiu de Nova York e veio para Denver. O que aconteceu? Inflacionou o valor das casas, inflacionou o aluguel, né, porque o pessoal veio para cá para comprar e para alugar também. Né, e o pessoal de Nova York tem mais poder aquisitivo. Então, o que aconteceu com Denver, por exemplo? Muitos imigrantes, muita gente mudou daqui para outras regiões mais afastadas um pouco, né? Por quê? Porque o preço da casa baixou lá, eles preferiram comprar, baixou não, manteve lá, não aumentou tanto quanto aqui, então eles preferiram comprar em outras cidades, e muita gente saiu daqui do aluguel para alugar em Nagasaki, em Arabella, em New Milford, porque é mais barato que aqui por causa dessa proximidade, né? Outra coisa que eu quero falar com vocês no próximo slide é que a gente está passando por uma recessão, né? A inflação é sinal de recessão, né? Mas o que a gente vê nesse gráfico aí é que recessão não é sinônimo de crise imobiliária. Porque as pessoas começaram a falar, não, a inflação está subindo, o juro está subindo, a gente vai ter uma crise imobiliária igual 2008, o preço das casas vão despencar. Não aconteceu nada disso. Por quê? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em 2008, a recessão aconteceu pelo motivo das casas, né? Porque as pessoas estavam vendendo casas sem para qualquer pessoa e para qualquer pessoa que não tinha condição de comprar. Estavam falsificando documentos, criando coisas para vender para qualquer um. E as pessoas estavam comprando e não tinham consciência que elas estavam fazendo uma dívida que elas não tinham condições de pagar. Então, deu aquela quebra no mercado por causa dessa crise. Mas se a gente vê nos últimos as últimas 6 recessões que a gente teve, né, só 2 tiveram impacto no mercado imobiliário. E uma delas, o mercado imobiliário, foi a razão da crise, né? Então, a gente vê que recessão não é sinônimo de crise imobiliária, né? A outra coisa que eu queria falar é do juro. No próximo slide, a gente vai ver aí, muita gente falando, né? O juro está 6 e pouco e tal. Não, está um absurdo isso. A gente não tem condição, não sei o quê. Né? Mas se você olhar nos últimos anos, aí, nos últimos 30 anos, se eu não estou enganado, né, a gente vai ver que a média dos juros, né, dos Estados Unidos nos últimos 30 anos é 7,81. Né? Uhum. Então a gente vê que o que a gente está vendo é a realidade, é porque as pessoas estão acostumadas com o juro do Covid, né? E na época do Covid, né, a gente teve o juro que chegou a 2,25. Deixa eu te falar uma coisa, isso nunca mais vai acontecer. A não ser que aconteça uma outra catástrofe, uma outra pandemia, uma outra crise dessa intensidade, né? Dessa magnitude, entendeu? Porque foi uma coisa fora do normal. Então não adianta a gente achar que essa realidade do 2 e pouco, 3 vai voltar, porque não vai. Porque a realidade dos Estados Unidos, se você reparar aí, ó, de 2015 para trás, né, é tudo aí em torno de 5%. Né? E, por exemplo, se a gente olhar 80, 81, 82, o juro chegou a 16, 17% ao ano. Né? Então, a gente entende que o que a gente está vendo não é nada anormal. Esse é o normal. O que a gente está querendo é acalmar a economia, a recessão, para que ele venha ficar no nível mais baixo do normal. Mas o que a gente está vendo é o normal dos Estados Unidos. Né? E no próximo slide, eu queria mostrar para vocês como que é interessante, né, a gente comprar uma casa. Por que é interessante a gente comprar uma casa? Independente do juro. Entendeu? Olha só, esse exemplo aí, a gente está pegando uma casa de 360 mil,
a gente colocou um juro de 6%, aí eu coloquei, para ficar fácil, um down payment de 20%, né? E aí seria um loan amount de 288 mil, só o principal e o juro ficando num valor de 1.726,71, um property tax e seguro $600. Então, o mortgage mensal dessa casa ficaria 2.326,71. Então, se você comprar uma casa, né, de 360 mil, com juro de 6%, com entrada de 20%, o valor seu mensal de pagamento vai ficar 2.326,71. Então, eu queria trazer essas informações aí para a gente entender melhor nesse próximo slide aí. No próximo slide, a gente vai ver que em 2021 foi estimado que 89% das famílias dos Estados Unidos elas não ficam com um mortgage mais do que 6 anos. Então, 89% da população, e isso se você começa a entender, você percebe que é uma realidade, verdade. 89% das famílias, elas não ficam com mortgage mais do que 6 anos. Por quê? Porque em 6 anos, a casa vai valorizar, né? Você vai ter um equity alto na casa, aí o que você vai fazer? O que as pessoas geralmente fazem? Vender minha casa. Vou tirar esse equity, tirar esse dinheiro, né? Vou usar ele para fazer outra coisa. Comprar uma casa, comprar outra coisa, né? Porque você tem um equity, né? Às vezes tem pessoas que têm vindo aqui com $300 mil. Né? A gente teve uma aqui que veio com $500 mil na casa. Então, quer dizer, é dinheiro que está sentado ali que a pessoa pode usar, né? E aí a pessoa, ou ela vai vender a casa para pegar esse equity, ou ela vai refinanciar. Não, eu quero ficar com a minha casa, mas eu quero tirar um pouco desse dinheiro. Aí eu refinancio, eu tiro 100 mil, 150 mil, compro uma outra casa, né? Aí essa outra casa, o mortgage vai ficar baixo, eu consigo pagar ele com aluguel, ainda sobra o dinheiro para pagar esse dinheiro que eu peguei na minha, né, o equity da minha. Então, eu acabo comprando uma propriedade extra de investimento e eu não vou ter custo nenhum, ainda vai ter uma pessoa pagando aquele mortgage para mim. Né? E, por último, pessoas também refinanciam para baixar o juro. Não, meu juro está alto, agora o juro está baixo, eu quero refinanciar. Então, o que a gente percebe, né, é estimado que 89% das pessoas, entre 5 e 6 anos, elas vão refinanciar, vão vender ou vão fazer alguma coisa para, né, não vai ficar mais do que isso, né? Geralmente é isso. E aqui, de acordo com o Neighborhood Scout, que é uma empresa que faz estatística também, aqui em Canérica, em 2021, as casas tiveram uma apreciação, uma valorização de 16,05%. 16,05% em 2021. E Canérica foi uma das mais baixas nos Estados Unidos inteiro. Né? E só para a gente poder entender esse cálculo aqui, né, dessa casa de 360 mil em Canérica, a gente vai colocar uma apreciação de 4%, que foi a mais baixa nos últimos 30 nos Estados Unidos, né, nos últimos 30 anos. Então, se a gente pegar 4%, que foi a valorização mais baixa nos Estados Unidos nos últimos 30 anos, né, nos próximos 6 anos, vamos dizer que essa casa vai valorizar nos próximos 6 anos, né, essa casa de 360 mil que você está comprando em Canérica, ela vai valorizar 4% nos próximos 6 anos. Ok? Por quê? Porque nos próximos 6 anos você vai refinanciar, vai vender e tal. Só para você ter uma ideia. Essa casa, ela vai valer 455.515. Se você pegar ali 360 mil, valorizou 4%. Aí, no primeiro ano. Depois, né, mais 4%. Mais 4%. No sexto ano, essa casa vai estar valendo 455.515. Então, por que eu vejo que o real estate é o melhor investimento que uma pessoa pode fazer? Por quê? Porque a casa sua, ela valorizou 4%, né? A sua casa que você comprou, ela valorizou 4%, não em cima dos 20% que você deu de entrada, dos 72 mil, mas em cima dos 360 que você pegou emprestado com o banco.
Então, eu estou ganhando 4% em cima de um dinheiro que eu peguei emprestado. Você está entendendo? Entendeu. E que eu estou pagando, nessa época de 2021, o juro estava 2,25. Entendeu? E ela está parcelada em 30 anos. Só que o equity vai valer em cima dos 360. Eu posso tirar o equity que eu tenho ali, que valorizou 4% em 6 anos, e eu não vou continuar com aquela dívida de 360, mas eu tenho o investimento em cima dos 360 que eu peguei emprestado para pagar em 30, mas eu tive a apreciação, o equity, em 6. Você está me entendendo? Então, por que faz sentido você comprar uma casa? Por causa dessas coisas. Aí, se você olhar ali, ó, apreciação, 72 mil, né? Se a gente tirar 72 mil de down payment, né? Menos 91.102, dá uma diferença de 19.102. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A casa, a valorização foi de 91 mil e pouco, né? Só que, peraí, é isso que eu estou querendo explicar? 72 mil menos 91. Peraí, real estate is the best investment. É isso mesmo. Porque se você pegar 72 mil, se você colocar uma valorização de 4% nos próximos 6 anos, você ia ter 91.102. Uhum. Então, por exemplo, se você compra uma casa e você não pudesse ganhar valorização em cima do dinheiro que você pegou emprestado, você ia ganhar só em cima dos 72 mil. 72 mil valorizando 4% em 6 anos, ele ia estar 91 mil. Você ia ter um equity, na realidade, de 19.102. Você está entendendo? Só que o equity que a gente está ganhando é de 95.515. Entendeu? Então, quer dizer, o equity que a gente ganha é muito maior, né? E aqui também, se a gente olhar ali, ó, no seu monthly payment, aí no seu mortgage, no pagamento que você faz todos os meses, geralmente 25% desse pagamento, do principal e do juro, ele vai para o seu principal. Você está entendendo? Então, quer dizer, se você pegar ali o principal e o juro, 1.726,71, 25% desse valor ele vai towards the principal, para bater na sua dívida dos 360 que você pegou. Só 25% nos primeiros 10 anos, depois vai aumentando. Mas aí, para a gente entender, 25%. 25% de 1.721 vai ser 431,68 por mês. Se a gente multiplicar 431,68 por mês, vai ser, por 12 meses, vai ser 5.180 por ano, que você vai estar pagando em direção à sua casa. Então, em 6 anos, se você juntar 5.183 centavos por ano, você vai ter pago, abatido na dívida sua com o banco, 31.080 dólares. Então, no próximo slide, a gente mostrando aí, a gente vai ver o quê? Que em 6 anos, a sua casa, com apreciação de 4% por ano, em 6 anos, ela teve uma apreciação de 95.515. O seu monthly payment, os 6 anos que você pagou todo mês o seu mortgage, 25% dele foi para o principal, para bater a sua dívida também, ou seja, um equity que você foi construindo. Você teve também 31.080. Mais os 20% que você deu de entrada quando você comprou a casa, em 6 anos você vai ter 198.595,78. Esse é o total do equity e investimento que você teve em 6 anos, entendeu? Então, comprar uma casa é sempre um bom investimento, porque o equity é sobre o dinheiro que não é seu. É um dinheiro que você pegou emprestado do banco. E por que o juro não faz diferença? Né? Que a gente está com juro, né, alto agora, né? E a gente continua tendo 198.595 de equity nessa casa. Imagina se ele tivesse menos, né? O nosso poder de conseguir um equity maior seria muito maior, né? Realmente é um poder muito grande, realmente, cara. Por isso que eu sempre falo para as pessoas que são próximas a mim, eu falo, gente, não fica investindo em imóvel no Brasil, sabe? Essa mentalidade de pegar, ganhar dinheiro aqui e investir no Brasil. Eu sempre falo, cara, você não tem noção do poder do mercado americano. Cara. Às vezes o cara tem 7 casas no Brasil, ele não vai ter o poder que ele teria com uma casa aqui.
Então é surreal. E aí no próximo slide a gente vai ver aí, ó, por exemplo, aqui em Danbury, hoje uma single family, uma casinha pequena em Danbury, sozinha no quintal, né, uma single family. O aluguel dela hoje é $3.500. Isso assim, na média, tem casas aí mais caras. Por exemplo, do lado ali de Newtown, Brookfield, eu estava olhando há pouco dia, é 4.000, 4.200, 3.800, né, e casas pequenas, não é casas grandes não. Então, esse dinheiro do aluguel que a gente paga é um dinheiro que a gente nunca mais vai ver. Né? Há poucos dias veio uma pessoa aqui, tem 10 anos que ela paga 2.000 e poucos dólares. A gente foi olhar, ela já pagou quase $300.000 de aluguel nesse período de 10 anos para o dono da casa. Então, quer dizer, é um dinheiro que a gente nunca mais vai ver. Né? E uma coisa que as pessoas têm que entender é que o aluguel ele vai ficar nesse patamar. Por quê? Porque a demanda está grande. Sabe, a gente fica olhando assim, ó, a gente é imigrante, né, do Brasil, a gente fala assim, poxa, legal, um monte de gente aqui, tem um monte de gente vindo, né? Mas deixa eu te falar, não é só o brasileiro que descobriu que os Estados Unidos é o melhor lugar do mundo para se viver, né? É todo mundo. Eu tenho vendido casa aqui para um cara que é do Iêmen. O cara comprou a casa comigo, ele trouxe o primo dele, depois o primo dele trouxe um outro primo. Eu já vendi umas 3 casas para esse pessoal do Iêmen. Então, quer dizer, todo mundo no mundo inteiro descobriu isso. E se todo mundo está vindo para cá, né, a demanda, a procura é grande, a demanda é alta, né, também vai aumentar os valores. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa entender. Aí no próximo slide aí você vai ver, né, aluguel versus o mortgage, 6 anos depois. Você tem nada no aluguel e você teria 198.598,78 centavos de valorização. De valorização e investimento na casa. Então é muita diferença. Agora eu queria falar aqui rapidamente de alguns programas de mortgages que a gente tem. Né? A gente começando aí no próximo slide agora, o FHA e Conventional Loan. Para vocês entenderem, FHA e Conventional Loan é para quem tem a social, a Work Permit, a Green Card, cidadania, né? E a gente vê que para o FHA, o credit score, o mínimo é 580 de credit score, o down payment é 3,5% de down payment, gift, né? Ou seja, você pode receber ajuda de algum parente direto seu, né? E essa ajuda aí, no caso, é até 6% do valor da casa, né? O PMI, que é o Mortgage Insurance, né? No FHA, você vai pagar ele a vida toda. Né? E o FHA também você pode ter 6% de seller credit. Ou seja, você está comprando uma casa e o dono da casa vai te ajudar até 6% com dinheiro para o closing cost. Conventional Loan, né? Conventional Loans, o mínimo de credit score é 660, 3% de entrada é o mínimo, né? O gift é também permitido. O Conventional Loan é bom porque o PMI dele, o Mortgage Insurance, ele pode ser removido. Se você der 20% de entrada no Conventional Loan, você já não paga mais o PMI. Se você der menos, 3%, 5%, quando você atingir 20% de equity na casa, você manda fazer um appraisal na casa, manda para o banco e eles retiram o PMI também do Conventional Loan. E para o Conventional Loan, até 3% de seller credit. Então, a gente aqui trabalha, né, com esses 2 tipos de loans aí para o pessoal né, que tem a social, a Work Permit, Green Card, cidadania, o DACA, né, e nós temos aí underwriters, né, o pessoal que verifica a documentação bem experiente. A gente tem ajudado muita gente que às vezes não tem conseguido loan, no Wells Fargo, em outros bancos aí. Na semana passada a gente fechou um conventional loan aqui, de um casal de brasileiros de Stanford. Eles tentaram no Wells Fargo, os caras prometeram e tal, não conseguiram, eles estavam quase que perdendo a casa. Vieram aqui em 2 semanas. A gente conseguiu fechar o loan deles e hoje eles estão com a casa deles. Então a gente pode ajudar você também que está aí tentando um FHA e um conventional loan. A gente tem muita experiência, consegue achar muitos caminhos e a gente tem muito programa de loans aí out of the box, entendeu? Para a gente conseguir realmente atender todas as pessoas. O primeiro exemplo aqui que eu queria trazer no próximo slide
É um conventional loan com 5% de entrada. Aqui, conventional loan, 5% de entrada. O PMI pode ser removido no futuro, né, quando atingir 20% de equity. O purchase price, 300 mil, down payment, principal, PMI, a property tax e o seguro, dando uma prestação aí de 2.483. Esse valor foi calculado com um juro de 6,125 e com monthly income, ou seja, com o income da pessoa de 5.290 e um credit score de 720. Então, com um credit score bom. Closing cost de 3 a 4% para o conventional loan. O próximo slide é um conventional loan com 20%. Como vocês podem perceber aí, está dando 20% no conventional loan, não tem PMI, então a prestação ficou mais barata, o mesmo juro, o mesmo income, o mesmo credit score, closing cost de 3 a 4%. Então, assim, para vocês irem tendo uma ideia, né, do juro, do programa e tal, essas coisas. A FHA, né, o próximo slide aí. PMI não pode ser removido, né, 3,5% de entrada, o mortgage aí dele ficaria 2.539, o juro do FHA é um pouquinho mais baixo que o conventional loan, então para esse aí a gente conseguiu 6%, com 5.400 de monthly income e um credit score de 720, closing cost é a mesma coisa, entre 3% e 4%. Agora eu vou dar um exemplo para vocês ali do FHA, não adianta a gente falar mais com 5%, 15%, 20%, porque é tudo a mesma coisa, porque não remove o PMI. Agora nós temos o No QM para 12 meses de bank statements. Então, se você tem o crédito, se você tem a social, a work permit, desculpa, não, work permit para esse não pode. É só o social, o green card ou cidadania, né? A gente consegue fazer para esse No QM. São 12 meses de extrato bancário para quem tem social, green card ou cidadania. 12 meses de extrato bancário com 10% de entrada, né? Seria esse valor. Não tem PMI, né? Porque quando é No QM, está usando o extrato bancário, não tem PMI. Então, a prestação dele ficaria 2.772,48. O juro, 9%, porque quando você usa os seus taxes, income tax, para o FHA conventional loan, a gente só consegue fazer esses loans com o income tax. Não tem como fazer conventional loan em FHA sem ser usando o income tax, seu tax return. Então, quando você usa o income tax, FHA, conventional loan, são loans que são garantidos pelo governo, pelas instituições federais. Então, o juro é mais baixo, o governo ajuda nisso. Quando você sai disso aí, você vai para uma coisa que é mais risco, porque como que o banco trabalha? O banco trabalha com risco. Ele te empresta dinheiro baseado no risco que ele vê em você. Se você tem menos condições ou menos documentações ou menos comprovações, o risco para ele é maior. Então, ele vai te cobrar mais juros. Né? Então, para o No QM, a pessoa tem social, tem green card, tem cidadania, mas não tem o income tax, ela vai usar os últimos 12 meses de bank statement, a gente consegue com 10%, mais 10% de entrada, mas o juro vai ser em torno de 9%. O monthly income dele foi 5.400, o credit score para 10% de entrada com extrato bancário, com social, green card, cidadania, tem que estar acima de 720. Menos que isso, não consegue também. Closing costs para esse tipo de loan, de 5% a 6%. Então, é mais alto. O banco é mais risco. O que acontece? O banco ele pede mais reserva. Ele pede mais reservas dos taxes da casa, mais reservas do seguro da casa, porque ele vê como mais risco. Então, ele quer se proteger mais. Então, o closing cost fica mais caro. 3 meses de reserva. O banco quer ver esse dinheiro, o banco não vai tirar da sua conta. Mas ele quer ver que quando estiver chegando perto do closing, que você mostre para ele que você tem o dinheiro da entrada, o dinheiro para pagar os closing costs e, além disso, 3 meses de reserva. Ou seja, 3 meses do valor do seu monthly payment ali, do seu mortgage, que o banco não vai tirar da sua conta, mas ele quer ver que depois que você pagar a entrada, pagar os closing costs, vai sobrar na sua conta esses 3 meses desse valor do mortgage, como uma forma de garantia maior para ele. Entendeu? O próximo exemplo aí também no QM,
com 12 meses de bank statement. E aí, nesse caso, a gente já está... Deixa eu só dar uma conferida aqui. Aqui, nesse caso, já seria para o Tax ID, né? Se você tem Tax ID e você quer comprar uma casa, a gente tem esse programa que é com 12 meses do Bank Statement. Deixa eu só conferir um negócio, peraí. Não, desculpa. Aqui, para 15% ainda é para quem tem social, green card, cidadania. Aí aqui, nesse caso, seria também a mesma coisa, só que com 15% de entrada. 15% de entrada, mais entrada, menos risco, o banco abaixa o juro. Então, se você reparar aí, o juro está em 8%, a prestação ficou mais baixa um pouco, né, porque o juro é mais baixo. Closing costs, a mesma coisa, 5% e 6%, 3 meses de reserva. O próximo também é para quem tem documento e quer usar o extrato bancário, com 20%. Aí com 20% para quem tem social, aí aqui já pode ser com work permit, com permissão de trabalho, com work permit, com green card e com cidadania. Aqui o juro seria 7,125, aí a prestação é mais baixa, o monthly income pode ser mais baixo, credit score de 720 também, a closing cost de 5% a 6% e 3 meses de reserva também. Aí a gente tem também esse programa, que é o NoQM DSCR, que é Debt Service Coverage Ratio. Esse aqui é um programa para quem já tem uma casa. Por exemplo, você já tem uma casa no seu nome, a seu primary home, onde você mora, e você quer comprar uma casa de investimento. Esse programa aqui ele é excelente, por quê? Porque você não precisa de comprovar renda nenhuma. A única coisa que você precisa é 20% de entrada para você comprar sua segunda casa, sua casa de investimento, e aí a gente precisa fazer um appraisal na casa, e esse appraisal ele vai ver se o valor que você está pagando na casa é o valor real, o verdadeiro que vale, o que o banco está pagando, né? E além disso, ele vai ver se o valor do aluguel, porque ele vai fazer um appraisal no aluguel também, não só no valor da compra da casa, mas no valor do aluguel. Porque ele quer ver se o valor do aluguel vai ser igual ou maior do que o seu mortgage payment. Então, se você tem uma casa no seu nome, você quer comprar uma segunda casa, você tem 20% para dar de entrada. A única coisa que o banco vai fazer, nesse exemplo aqui, é ver se o aluguel, quando ele fizer o appraisal do aluguel, se o aluguel lá vai ser maior do que 2.298,70, né? Ou pelo menos igual a esse valor. Entendeu? Aí, se for, você já está pré-aprovado. Então, aí não tem limite. Né? A pessoa quer comprar uma casa de 500 mil, uma casa de 700 mil, não tem problema. Vai ser baseado no valor do appraisal, do appraisal do aluguel. Então, o rate aqui é um rate até razoável, 7,625, credit score 740, closing cost de 5% a 6% também, e precisa também de 3 meses de reserva. Aqui também, só para falar, no DSCR, se for uma multifamily, aí a entrada é mais alta, já não é mais 20%. 20% é para uma single family, tá? Se for uma multifamily, dependendo, 25%, pode chegar até 30%, dependendo do número de unidades. Do ITIN agora, tem esse programa, muita gente tem falado dele, mas eu não faço, né? E eu gostaria só de explicar por quê. Porque esse é um banco que eles fazem um FHA loan, né? E esse FHA loan, é para quem tem documento. O que o banco faz? Ele faz esse FHA loan no nome dele, faz um contrato de lease to rent, lease to own, com a pessoa que está fazendo o mortgage com ele. Então, essa pessoa tem 3 anos, faz um contrato de lease de 3 anos. Nesses 3 anos, ela tem que ou se legalizar, ou então refinanciar a casa com o banco que faz para quem tem Tax ID, né? Ou então vender a casa. Porque em 3 anos, quando der os 3 anos, o banco tem que tirar do nome dele. E o que acontece? Esse banco também,
o problema que eu vejo é que, se você olhar aí, o PMI, ele tem PMI, né? O PMI dele é super alto, os juros dele é altíssimo, é 9%, né? E o closing cost é de 6 a 7%. Então, às vezes a pessoa olha, eu vou dar 5% de entrada, mas no final, o dinheiro que ela vai dar vai ser mais alto, às vezes, do que se ela der 10%, 15% ou 20%, comprando com Tax ID num outro modelo, num outro programa, entendeu? Então, às vezes, fica muito caro a prestação. Se você olhar aí, a prestação aqui, ó, do monthly mortgage payment dela está $3.150. Você vai olhar que nos outros programas, nenhum deles ficou nesse valor, tudo ficou abaixo de 2.000. Entendeu? Então, a prestação fica cara por causa do PMI, né? E o juro é alto, como se fosse o Tax ID. E o closing cost é absurdamente mais alto. Então, às vezes, as pessoas acham que é uma boa, mas não é. Então, e tem dado muita dor de cabeça. Tem loans que tem levado, às vezes, a gente fecha loan aqui com 30 dias. A gente fecha FHA Conventional Loan aqui com 15 dias. Esse loan aqui tem uns que tem demorado 3 meses para conseguir fechar. Então, às vezes, nem o seller, a pessoa que está vendendo a casa, consegue esperar tanto tempo. Né? Mas aí, na próxima agora, a gente tem o ITIN com 10% full doc, né? Ou seja, a gente pode fazer 10% de entrada para o Tax ID, mas tem que ser 2 anos de income tax. Você tem que comprovar, usar o seu income tax. Não tem PMI nesse, né? E o problema desse loan aqui, você vai dar menos de entrada, né, 10%, mas o seu juro, ele é bem alto. É a mesma coisa. Mais risco para o banco, mais juro ele cobra. É menos de entrada, é Tax ID, é Bank Statement, então, mesmo que seja com Full Doc, ele vai te cobrar mais juro. Né? Então, a gente vê que o juro é 10%, o Monthly Income é mais alto, porque o mortgage é mais caro, o Credit Score 720, tem que ser 720 para cima para esse programa, Closing Cost entre 5% a 6%, o mínimo de Credit Score tem que ser 720 e tem que ter 12 meses do histórico de aluguel e 3 meses de reserva também para esse programa. Segundo programa, 15% do down payment para o Tax ID, mas esse é com extrato bancário, 12 meses de extrato bancário. Aí a mesma coisa, os juros estão começando em 9%, income, credit score, para você dar 15%, 720, 720, closing cost 5 a 6%, o mínimo do credit score para você conseguir, não, aqui está errado, 680? Não, desculpa, com 15% você consegue um credit score de 680. O cálculo que a gente fez aqui para ter um juro de 9% foi feito com um credit score de 720, entendeu? Mas o mínimo de credit score para 15% de entrada no Tax ID, 12 meses de extrato bancário, é 680. Tem que ter 12 meses do histórico de aluguel, 3 meses de reserva e um mínimo de 3 linhas de crédito. O segundo é 20% de entrada. Aí a gente vê aí também o juro. Quanto mais entrada você dá, menos juro o banco te cobra. Então a gente consegue juro de 7,99. Para o 20% de entrada, a gente consegue também um mínimo credit score até de 660. Se a pessoa tiver um credit score de 660, a gente consegue um 20%, a gente consegue um financiamento. Só que vai ser mais alto. Né? Quanto mais baixo o seu credit score, mais alto é o juro. E, por último, né, a gente falar aqui do ITIN do DSR. Se você também tem Tax ID, já tem uma casa, quer comprar uma casa de investimento, a gente também faz, com 20%, 25% de entrada, e aí não tem income, não olha o income, é a mesma coisa, vai fazer o appraisal da casa, do valor da casa e do aluguel, o valor do aluguel do appraisal foi igual ou maior do que o mortgage que você vai pagar, aí a gente consegue fazer tranquilo. O closing cost também de 5% a 6%, o juro 8,625, também não está muito ruim, né? Então, assim, dá para a gente fazer.
E além disso aí, por último, a gente tem a gente faz commercial, né, multifamily com 4 unidades ou mais, mixed use, né, que é onde tem ponto comercial e apartamento em cima, às vezes tal, a gente consegue fazer também. 20% para esse aqui é 20% de entrada, né, ou menos, dependendo da situação, né, porque pode ser full doc ou bank statement, né, e o ITIN borrower, né, para quem tem ITIN também, a gente pode até conseguir, mas o business da pessoa tem que ter um income bem forte, entendeu? Então, basicamente esses são os programas que a gente tem, né? E é basicamente isso, o nosso muito bom. PowerPoint. Acho que deu para esclarecer bastante aí, né? A gente poder, se as pessoas que estão buscando comprar uma casa, né? Ou estiverem pensando em comprar uma casa, assistir um podcast desse ou ver um PowerPoint desse, esclarece todas as dúvidas dela. Dá direção para ela, mostra para ela o caminho, a realidade. Então, acho que fica fácil. Até é um podcast bem informativo para as pessoas. Com certeza. Se você tem algum amigo também que você sabe que está querendo comprar uma casa, está querendo se informar sobre esse mercado, compartilha também o link desse podcast que vai ajudar com certeza seus amigos e o nosso canal também, né? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha. Tamo aí. Até a próxima. Um abraço. Valeu.